Rapaziada, que massacre! Eu tô aqui na minha sala, porque, como vocês sabem, eu tô com meu filho e eu tô só eu e ele, então não dá pra eu descer ali no estúdio pra gravar, então eu vou gravar do celular mesmo, tá? Bom, gente, dizer que é uma surpresa não é uma surpresa, né? Essa aí é a atuada dos últimos anos, Flamengo e Corinthians, um monte de goleada. União Florentias, né, que só é boa pro Flamengo, né? Outra surra, mais uma em cima do Corinthians, mas assim, com assim, requintes. Minha Nossa Senhora. Cara, esse jogo, o que me impressionou, na verdade, não é nem o placar elástico. O que me impressionou foi a facilidade que o Flamengo fez os 4 gols. O segundo tempo inteiro, o Flamengo jogou em ritmo de treino, galera. Chegou no segundo tempo se poupando. Tranquilo, assim, ó. Jogando pra cá, jogando pra lá, tranquilo, tranquilo. Primeiro tempo não, né? O primeiro tempo o Flamengo sufocou, os primeiros 20 minutos foi em cima e conseguiu os gols, assim, com muita facilidade. E ainda... Oi, neném. E ainda perdeu um monte. O Hugo, apesar da falha clamorosa, que ele deu assistência pro Pedro fazer o gol, apesar disso, ele fez grande defesa, senão era 7. Sem muita dificuldade. Teve um chute de La Cruz em cima dele, teve aquele que o Pedro driblou todo mundo, ele conseguiu tirar com o pé, teve o lance do Arrascaeta em cima. Teve momentos desse jogo que tá tão fácil para o Flamengo, não queria nem fazer o gol. Chegava ali, teve um lance que o Pedro chegou na cara do gol e em vez de chutar, botou pro lado, não sei bem porquê. O meio de campo do Flamengo jogando solto, jogando livre, o Wesley sem marcação, indo, voltando, fazendo o que ele queria. Foi uma facilidade imensa construir esse placar. Memphis deu aquela pipocada, né? Viu que o Cal tava dizendo, senti, ai, e saiu lá, né? Aquela pipocada básica, né? Que... normal, cara. Essa que é a verdade. Vamos ser honestos aqui, tá? Eu sei que é clubismo da minha parte, mas nos últimos anos o Corinthians vê o Flamengo e se treme todo. Até ganhou um jogo ou outro no Campeonato Brasileiro, mas a realidade é essa, cara. Foram 3 eliminações recentes aí, Libertadores, Copa do Brasil, uma atrás da outra. É isso, cara. Corinthians e Flamengo, no Maracanã principalmente, tem sido isso aí. Então, agora os corintianos só tem que lamber as feridas aí, o Dorival vai vir, ver se arruma, mas deixa um recado importante. Com essa defesa, o Corinthians não vai conseguir nada esse ano, tá? O Corinthians vai passar mais vexames que nem esse. Eu não sei nem se é vexame tomar 4-0 pro Flamengo no Maracanã. Vamos combinar que acontece, né? Mas vai ter alguns outros vexames aí, porque essa defesa, galera, olha, e o André Ramalho que jogou, né? Provavelmente por causa do Félix Torres no último jogo, né? Então, o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Meu Deus do céu, o André Ramalho sem tempo nenhum, totalmente perdido. O Gustavo Henrique, meu amigo, como é lento, cara. Como que ele é muito lento, defesa espaçada, marcação sem não tem pressão, não tem precisão. Uma coisa horripilante a defesa do Corinthians, realmente. E o Corinthians nem conseguiu, cara. Até tentou, não conseguia jogar. O Flamengo roubava a bola, os laterais do Flamengo muito bem. O Pulgar fez uma partida excepcional. Excepcional a partida do Pulgar, como tá jogando. Os nossos zagueiros ganhavam tudo. Tudo! O Léo Ortiz e o Léo Pereira ganharam praticamente todas as divididas. Todos os lances de cabeça. Foi um negócio, assim, surreal. No primeiro tempo, o Carrídio tava jogando sozinho, pô. Ele tentou alguma coisa, mas não dá sozinho, né? Não dá sozinho. O Yuri mal tocou na bola, uma coisa absurda. Aí sai o Memphis e entra o Coronado. O Coronado não joga, cara. O cara não joga. Pior que você vê que o cara tem uma habilidade, né? O cara tem uma técnica. Você vê que ele tem técnica. Só que não tem intensidade nenhuma, parece que não tem vontade, não tem nada. Nada. Foi uma noite pra esquecer do Corinthians, uma pra celebrar do Flamengo. Porque o Felipe Luiz foi muito bem. Observou bem as falhas do Corinthians, apertou a hora que tinha que apertar, segurou a hora que tinha que segurar. Pedro fazendo 2 gols, sendo extremamente importante, mas o craque do jogo foi de novo a Arrascaeta. Arrascaeta nesse campeonato tem 5 jogos, 5 gols, 2 assistências, um monstro. E o Pedro também deu assistência para Arrascaeta. O Pedro fez 2 gols e deu essa assistência para Arrascaeta. O Pedro é sacanagem, galera. Ele começou de titular, jogou boa parte do jogo, parece estar recuperado, graças a Deus. Eu fico apreensivo, né, com o Pedro Campo. Apreensivo, porque ele teve uma lesão muito séria. Eu tô vendo aqui, ó, a Globo tá a tabela. O Mengão tá em primeiro, mas aí depende do Palmeiras, né? Se o Palmeiras perder, o Mengão continua em primeiro, mas acho difícil o Palmeiras perder. Bom, a volta do Pedro é muito importante, cara. Porque você vê a diferença que ele faz em campo. O terror que ele causa na defesa dos times. Eles têm que botar um monte de jogador em cima dele, então o pivô dele... Ele faz um pivô impecável, tecnicamente ele tem um pivô brilhante, de matar no peito, botar a bola pro companheiro, mas ele puxa muita marcação. E mesmo assim ele consegue sair da marcação, porque pro tamanho dele, ele é muito habilidoso, cara.
Ele é muito habilidoso. A jogada que ele faz, que o Hugo salva, é brincadeira, pô. Ele dá a caneta de um, ganha no corpo do outro, sai na cara do gol e perde. Perde o gol. Devia ter dado a cavadinha pra fazer, mas mesmo assim foi uma grande defesa do Hugo. E eu sei que tem muito torcedor que tá puto com o Hugo, porque ele entregou o terceiro gol entregou, né? Deu o passo pro Pedro, o Pedro fez de primeiro e tal. Teve um gol do Arrascaeta também que ele ia fazer quase no meio do campo, né? Mas aí errou o gol. Mas, cara, o Hugo salvou várias outras, tá? E o Hugo, galera, Hugo Souza, o famoso Neneca, no Flamengo, era isso, gente. Então, é isso. É um goleiro tecnicamente muito bom. No Flamengo ele se perdeu, tá? Essa que é a verdade, se perdeu questões pessoais, teve um monte de questão. No Flamengo agora ele tá mais maduro e tá uma fase realmente muito boa no Corinthians. Mas vira e mexe, ele dava essas entregadas, tá? E é um goleiro novo, ele tem que aprender ainda a desenvolver isso, mas ele vai dar uma entregada dessa, mas vai salvar várias outras. Então, e ele salva mais do que ele entrega, certo? Esse jogo, sinceramente, tanto faz como tanto fez. O Corinthians vai perder de qualquer jeito. Então, acaba que não é nem muito relevante essa entregada dele, a gente só, né, destaca aqui porque realmente ele deu o passo pro Pedro fazer o gol. Mas é isso, gente. Esse jogo é uma aula de como o Flamengo tem que jogar. Esse, pra mim, ainda não é o Flamengo Prime, tá? Porque o Flamengo Prime tem Alexandro no lugar de Ayrton Lucas e eu não sei quem é o ideal junto com o Pedro. Foi o Cebolinha. O Cebolinha jogou muita bola hoje, fez o primeiro gol e tal. Mas eu não sei se é o ideal ainda, o Pedro e o Cebolinha. Mas definitivamente o Alexandro no lugar do Ayrton Lucas. E a zaga vai depender se é o Léo Ortiz e o Léo Pereira ou o Léo Ortiz e o Danilo ou o Danilo Pereira. Mas eu acho que a gente tá bem de zagueiro, independente de qual for escolhido, joga muito bem. Mas o Flamengo tem que olhar para esse jogo e ver tudo que deu certo aí. É claro que não vai ser todo jogo que vai ter uma defesa tão frouxa que nem a do Corinthians, tão fácil, uma marcação tão livre. O Flamengo joga essa liberdade que jogou hoje. Não vai ser. Mas é um jogo para você ver e falar, pô, jogamos com uma grande equipe, um time muito grande e demos esse pau. É isso que a gente tem que focar para fazer para ganhar os 3 da Libertadores que faltam. Vamos falar a verdade? É isso que tem que fazer, tá bom? Então é isso, galera. O que acharam aí do jogo Flamengo e Corinthians 4-0 Mengão? Pois é. Comenta aqui, tá? Obrigado a todo mundo que assistiu, gente. Até a próxima. Tchau.